Olá, que bom ter sua companhia para nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa história, olha, fascinante mesmo, de coragem, de fé, a narrativa de Judite. Vamos seguir os passos dessa figura notável e tentar entender como as ações dela impactaram o destino de todo um povo, né? É uma trama com umas revoltas bem interessantes, acho que é ideal para quem está começando a conhecer esse relato agora. Bom, para começar, a história se passa num cenário de guerra, sabe? Nabucodonosor, que era o rei dos assírios, ele tinha acabado de vencer Arfaxade, rei dos Medos. E aí, orgulhoso, ele decide punir as nações vizinhas que, tipo assim, não o apoiaram. Ele queria ser reconhecido como um deus mesmo. Exatamente. E para colocar isso em prática, ele envia o general dele, Holofernes, com um exército, olha, colossal. Os relatos falam em 120 mil soldados de infantaria e mais 12 mil cavaleiros. Uma força absurda. A missão era bem clara: ir para o Ocidente, subjugar todo mundo, impor a adoração a Nabucodonosor e, devastar tudo pelo caminho. Cidades, plantações, locais sagrados, o terror se espalhando. Nossa, eu fico imaginando o pânico, né? Os israelitas recebendo a notícia dessa força descomunal se aproximando. Eles até tentam se preparar, fortificam cidades, pontos estratégicos nas montanhas, mas, pelo visto, o recurso principal foi outro. Eles clamam a Deus com jejuns, orações intensas, e quem lidera isso é o sumo sacerdote Eliassim. E aqui tem um momento bem interessante, quase um prenúncio do que vai acontecer. Holofernes, ele interroga Aquior. Aquior era um líder amonita, um povo vizinho, às vezes rival de Israel, e, surpreendentemente, Aquior conta a história dos hebreus, fala da aliança especial deles com Deus e faz um alerta, tipo assim: olha, eles só são vulneráveis se estiverem em pecado. Se estiverem fiéis, Deus vai lutar por eles. E Holofernes fica furioso, né, com essa profecia. Manda prender Aquior e entregá-los a israelitas em Betúlia, falando que ia matar eles junto com todo mundo depois da vitória. Uma ameaça direta. Pesado. E aí, então, o cerco a Betúlia se fecha. E surge uma estratégia sugerida por outros inimigos de Israel: cortar o suprimento de água da cidade. Uma estratégia cruel e muito eficaz, pelo jeito. Em 20 dias, a cidade já estava desesperada, o pessoal morrendo de sede mesmo. Aí o povo começa a pressionar Osias, que era o líder local, para se render. Ele, coitado, em lágrimas, pede um prazo, 5 dias, na esperança de que Deus fizesse alguma coisa, né? É nesse ponto crítico, sabe? Quase na entrega total, que Judite entra em cena. Ela era uma viúva, conhecida pela beleza, pela riqueza também, mas principalmente pela fé profunda, pela retidão dela. Quando ela fica sabendo dessa decisão do Osias dos 5 dias, ela vai confrontar ele e os anciãos. Ela repreende eles. Diz que eles estão tentando colocar Deus à prova, impor um prazo para a ação divina. Ela argumenta que o caminho certo seria a penitência, a humildade, a confiança total na providência e não o ultimato a Deus. Lembra outros exemplos da história deles, né? Que mulher, uma postura muito firme mesmo. E aí Judite diz que tem um plano. Ela acredita que é inspirado por Deus, mas não revela os detalhes para ninguém. Pede só confiança, pede orações e permissão para sair da cidade sitiada, ela e a serva dela. E os líderes? Os líderes, talvez impressionados pela fé dela, talvez pelo próprio desespero da situação, acabam concordando. E a preparação dela para sair é muito significativa. Primeiro, uma oração fervorosa, pedindo força, pedindo sucesso na missão dela. Depois, ela tira as roupas de luto de viúva, se lava, se perfuma, coloca as melhores roupas, joias. É quase uma transformação, né? Que mostra uma determinação interna muito grande. E ela leva as próprias provisões. Isso é importante para poder seguir as leis alimentares judaicas, mesmo lá no acampamento inimigo. E ela consegue sair. Com muita astúcia, ela atravessa as linhas inimigas, conta uma história para os guardas assírios, diz que está fugindo, que tem informações secretas para Holofernes. A beleza dela, a inteligência, abrem caminho. Rapidinho ela está na presença do general. E ele fica imediatamente. Cativado. Totalmente cativado pela beleza, pela inteligência que ela demonstrava. E aí a gente vê a estratégia dela em ação.
Judith confirma a história da situação desesperadora em Betúlia. Chega a inventar que os israelitas estão a ponto de cometer um pecado gravíssimo, consumir alimentos consagrados, o que, lembrando da fala do Aquior, seria o sinal da derrota deles. E ela se oferece para guiar Holofernes até Jerusalém, mas só no momento certo, quando Deus revelasse a ela. Com essa conversa, ela ganha a confiança dele. E, mais importante, ganha permissão para sair do acampamento toda noite para, supostamente, fazer as orações dela. E assim ela consegue manter a dieta, comendo só o que ela levou. Inteligência. Chega o quarto dia, Holofernes já bem encantado por ela, né? E, com segundas intenções claras, organiza um banquete mais íntimo, só ele, ela e o eunuco de confiança dele, o Vagan. Judite aceita o convite. E durante o banquete, o que acontece? Holofernes bebe muito vinho, fica completamente embriagado. Enquanto isso, ela só consome o que a serva dela preparou. E aí vem um momento decisivo. Todo mundo já tinha saído. Holofernes dormindo, pesado, bêbado, na cama. Judite age. Ela faz uma oração rápida pedindo força ali na hora, pega a espada do próprio Holofernes, que estava pendurada ali perto, agarra ele pelos cabelos e, com 2 golpes certeiros, corta a cabeça dele. Meu Deus. Entrega a cabeça para a serva, que coloca dentro daquele saco de provisões que elas usavam para sair. Que frieza, que coragem impressionante! Elas saem do acampamento como se fossem para as orações de sempre e voltam para Betúlia. Chegando perto dos muros, ainda de longe, Judite já anuncia a libertação. Mostra a cabeça de Holofernes como prova. Imagina a cena na cidade. Uma explosão de alegria, de alívio, né? E o Aquior, aquele amonita que Holofernes tinha mandado para lá, ao ver a cabeça e ouvir o relato, ele reconhece o poder do Deus de Israel e se converte ali na hora. E seguindo o conselho da Judite, logo ao amanhecer, os israelitas se armam e fazem uma demonstração de força como se fossem atacar. Os guardas assírios, nos postos avançados, correm para acordar o general Holofernes. O vagão entra na tenda e encontra o corpo Decapitado. O pânico deve ter sido instantâneo. Total. Se espalhou como fogo pelo acampamento assírio. Sem líder, aterrorizados. O exército poderoso se desintegra, fogem em completo caos. E os israelitas? Perseguem eles. Causam muitas baixas nos assírios em fuga. E depois, claro, saqueiam o acampamento inimigo. Uma riqueza imensa que vai para Betúlia e para todo Israel. E Judite é aclamada, celebrada como heroína, como salvadora do povo. O próprio sumo sacerdote Joaquim vem de Jerusalém para honrá-la publicamente. Ela dedica os bens que eram de Holofernes a Deus e lhe dera um grande cântico de louvor, de agradecimento. Ela viveu muitos anos depois disso, até os 105, sempre muito respeitada, e a ação dela garantiu um longo período de paz para Israel. Que história! Uma sequência de eventos realmente impressionante. A fé, a coragem, a astúcia de uma única pessoa que muda completamente o curso da história para todo um povo. É uma narrativa que, nossa, continua a ressoar até hoje, né? Fica aí a reflexão pra gente, né? Como essa história articula tão bem a iniciativa humana, a inteligência, a astúcia mesmo, com essa crença forte numa intervenção divina direta nos acontecimentos. Um ponto para se pensar. Deus te abençoe.